Olá a todos, bom dia aí ao aluno, à aluna do 8º ano, professores e professoras e demais que estão acompanhando aí a mais uma aula no Centro de Mídias para o 8º ano do Ensino Fundamental. Estou aqui junto com a professora Milene. Tudo bom, professora? Bom dia, professor. Bom dia a todos, alunos, alunas, professores que nos acompanham, PCNPs das 91 diretorias. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia do 8º ano. Então, lembrando que hoje o tema da aula vai ser Geografia e os indicadores. Tá? Nós temos aqui a equipe curricular de Geografia, sendo representada aqui pela professora Milene, temos aí a professora Andréia, a professora Mariana e o professor Sérgio, que colaboram com as aulas de Geografia. Tá? E eu, que sou aqui do Centro de Mídias, da equipe de Geografia. Tá? O que nós vamos ver hoje? Então, vamos trabalhar. Então, vocês estão acompanhando aí na tela. Então, a aula faz parte aí do ensino fundamental, dos 8º anos, do 2º bimestre. A habilidade do currículo paulista é a habilidade 26, analisar a dinâmica populacional e relacionar com as transformações tecnológicas, os indicadores de qualidade de vida e o nível de desenvolvimento socioeconômico e ambiental de países distintos em diferentes regiões do mundo. A unidade temática, conexões e escalas. E objeto de conhecimento, diversidade e dinâmica das populações mundial e local. Perfeito? Nós vamos começar com a aula com uma sondagem para vocês estarem analisando. Então, vocês vão aí acompanhar na tela. Então, vou ter aí algumas questões aí para vocês estarem fazendo a sondagem para dar início a essa aula. Então, nós temos lá, você sabe o que são indicadores sociais? Já ouviu falar em censo demográfico? Conhece o IDH-M de seu município? Então, vocês vão aí refletir aí, aproveite e use o chat como uma ferramenta de trabalho para a dinâmica das nossas aulas. Daqui a alguns minutos nós retornaremos. Então, até mais. Bom, professora, tem muitas contribuições aqui no chat, isso aí é importante para dar uma maior dinâmica nas nossas aulas, né? O João colocou aqui que os indicadores sociais falam da sociedade, né? Então, nesse ponto de vista, a gente até concorda. Mas muitos alunos têm a dificuldade do IDH-M, né? Que a gente vai retratar aqui nas aulas. Mas tem bastante participação aqui, principalmente dos indicadores sociais, aí que muita gente falou, o que o João acabou falando, né? Que é a questão da sociedade, né? São dados da sociedade.
Muito bem. Então, essa primeira pergunta, né, você sabe o que são indicadores sociais, ela vai ser respondida ao longo da nossa aula. Então, se você aí ficou em dúvida ou tem uma ideia parcialmente, né, uma ideia parcial do que seriam os indicadores sociais, acompanhe a nossa aula, que essa pergunta ela vai ser respondida ao decorrer aí, do desenvolvimento da aula. Aí, o segundo questionamento é, já ouviu falar em censo demográfico? Talvez vocês já tenham escutado, ou talvez vocês já tenham assistido aí os pais participando do censo demográfico. Lembrando que o censo demográfico também pode ser chamado de recenseamento. Então, às vezes vocês conhecem por uma outra terminologia, né? É um estudo estatístico que recolhe aí várias informações. Então, vai um recenseador do IBGE, né, credenciado, até a sua casa, faz alguns questionamentos quanto à renda, à qualidade de vida, itens que vocês têm e consomem. Então, é muito importante a gente entender o que é esse censo demográfico, né? E quem trabalha, né, com o censo demográfico no Brasil é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vale a pena conferir esses dados lá no site do IBGE. E quando eu perguntei IDHM, pode ser que alguns alunos falaram, meu Deus, o que será IDHM? IDHM é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, nós já falamos aqui na aula várias vezes sobre o IDH, né, num contexto global. Então, quando nós pensamos em IDHM, nós estamos falando especificamente do seu município. Então, se você entrar no site do IBGE e fazer a pesquisa do seu IDHM, você vai descobrir o valor da sua cidade. Qual é o IDHM da sua cidade? Então, se você ainda não conhece, se você nunca viu esse índice, vale a pena você fazer essa pesquisa e depois levar essa discussão para a sala, né, com o seu professor, com os seus colegas, questionar se seus colegas já sabem o que é o IDHM, o que será, quais são os índices que são levados em consideração para que a gente possa calcular esse IDHM. Então, fica aí essa dica para que vocês façam essa discussão em sala de aula, com seus colegas e com o seu professor. Então, vai aparecer para vocês na tela agora alguns índices que são importantes da gente ressaltar quando nós estamos estudando essa temática em geografia. Então, o IDH, que eu citei um pouquinho, né, anterior, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós temos o coeficiente de Gini, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa aula, que é um coeficiente super bacana para a gente entender a questão da desigualdade. Nós temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? E nós vamos ver também um pouquinho do PIB per capita, que é por pessoa. Nós temos a Agenda 2030 e os 17 ODS, que é um indicador aí da ONU super bacana, super importante para a gente contextualizar, né? A Agenda 2030, ela traz vários itens a serem trabalhados, várias metas a serem trabalhadas até o ano de 2030. E outros indicadores, né? Existem N indicadores. Nós pontuamos alguns aqui, até para que vocês consigam fazer uma análise. E aí vai aparecer para vocês agora na tela a população total. Então, esse mapa ele é um mapa de 2017 e ele traz algumas informações importantes. Como a habilidade ela faz esse passeio entre a população e os indicadores, é importante que a gente compreenda com esse mapa aonde estão concentradas as grandes populações do mundo. Então, lembrando que quanto mais escuro, ou seja, quanto mais perto aí desse laranja escuro, né, isso significa que nós temos uma concentração populacional maior, né, uma estimativa de população aí em porcentagem maior. E quanto mais clarinho, isso quer dizer que nós temos uma concentração menor. Eu vou pedir para que vocês reparem aí especificamente na Índia, né, como ela aparece numa tonalidade bem forte, e depois comparem com o Brasil, né? Nós apresentamos aí uma tonalidade média, justamente referente à população total, tá ok? Lembrando que esse mapa ele é um mapa de 2017. Então, agora que nós temos uma espacialização da população, né, a gente precisa entender quais são os países mais populosos. Então, vai aparecer para vocês um gráfico para que a gente consiga discutir aí na tela para vocês, onde ele traz algumas informações que são importantes, né? Então, quais são esses países mais populosos aí de 2017? Então, nós temos a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e olha quem aparece aí, o Brasil, né? E importante a gente ressaltar que quando nós falamos no contexto geral,
a ONU estima que em 2050 nós chegaremos, né, o planeta Terra chegará a 9,7 bilhões de pessoas. Ou seja, é muita gente, né? Lembrando, lógico, que é uma estimativa. Isso não quer dizer que nós vamos chegar lá em 2050 e vamos ter cravado 9,7. É uma estimativa a partir de estudos demográficos. E aí nós vamos para o mapa de IDH que eu comentei com vocês no início da aula. Então, observem aí esse mapa fazendo a seguinte análise. Quando nós falamos em IDH, nós temos uma métrica que é utilizada, que é muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, e o branquinho é sem dados. Então, tudo que aparece aí na tonalidade branca significa que não temos dados do IDH desses países. E tudo que aparece no verde bem forte, isso significa que o IDH é muito alto. E aquilo que aparece na tonalidade amarelinha bem fraquinha, isso significa que o IDH desses países é um IDH baixo, no caso, muito baixo. Tá, ok? Então, é importante a gente analisar a questão do IDH no espaço. Então, olhando aí no mapa, a gente consegue observar que algumas regiões, alguns continentes, têm uma concentração de IDH muito alta e outros não, certo? Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E agora, fazendo um gancho, nós vimos aí os países mais populosos, vimos o IDH, né? E agora nós vamos ver um pouquinho da questão da alfabetização. Então, vai aparecer para vocês aí na tela um mapa super bacana para a gente contextualizar essa situação. Então, o que nós precisamos observar aí? Esse é um mapa que ele trabalha, né, numa escala temporal, e ele traz a alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais em porcentagem. Então, os países que aparecem em tonalidade amarela significa que menos de 60% da população com idade de 15 ou mais anos não são alfabetizadas, certo? Então, a gente tem aí um número pequeno de pessoas alfabetizadas quando a gente pensa que o ideal é que 100% da população deveria ser alfabetizada. E em vermelho bem escuro, significa que mais de 95% da população é alfabetizada. Esse estudo, quando ele aparece aí em alguns países em tonalidade branca, significa que não há dados, esses países não declararam os dados ligados à alfabetização nesse período, né, que nós estamos vendo aí de 2011 a 2016. E como nós estamos falando de indicadores, de população, né, nós vimos os indicadores do IDH, nós vimos indicadores aí da alfabetização, então é importante a gente utilizar também outros itens para que a gente consiga falar, para que a gente consiga contextualizar esses assuntos ligados a índices e a análises sociais e populacionais. Então, nós temos aí um mapa de telefonia celular de 2016. Esse mapa está referindo apenas ao aparelho celular e não ao fato do uso da internet. A gente precisa deixar isso bem claro, né? Porque, às vezes, o aluno ele associa, tem celular e tem internet, e a gente sabe que não é assim. Então, esse mapa, ele trabalha com assinantes de telefonia por 100 habitantes. Então, quanto mais, né, o verdinho for mais escuro, isso significa que nós temos uma população mais atuante com a telefonia celular. Lembrando que a telefonia celular é ligar e receber ligações, né? Fazer ligações telefônicas e receber ligações telefônicas. Não está associado ao uso da internet. Porque agora nós vamos falar sobre o uso da internet. Vocês viram que tudo que nós estamos falando num panorama mundial, né? São mapas que representam todos os continentes, que fazem uma análise ampla no sentido dos índices, né? Agora, o que nós precisamos entender é que, da mesma forma que existem esses índices, que são índices de análise mundial, nós também temos índices que retratam a situação específica do Brasil, né? E, para isso,
a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas nessa aula ainda, alguns índices brasileiros. Então, nós falamos agora, né, da telefonia celular, não é a telefonia fixa, que também tem uma diferença, né? A telefonia fixa é aquele número que vocês têm lá na casa de vocês, né, o aparelho, que é aquele aparelho que não tem como vocês colocarem no bolso e sair com ele na rua, né? E o aparelho celular. Então, existe essa diferença. Até hoje em dia, a gente sabe que houve uma queda, né, na telefonia fixa, e hoje se utiliza muito mais a telefonia celular. Mas, para isso, a gente precisa entender também como que é o acesso à internet no planeta. Então, vai aparecer para vocês aí um mapa, que ele é um mapa de 2016, também do IBGE, que trata desses assuntos. Então, olha que interessante. Ele traz a porcentagem com acesso à internet. Então, quantos por cento da população tem acesso à internet? Os países que aparecem em amarelo são países que têm menos de 20% da população com acesso. Ou seja, é um número muito pequeno de pessoas que têm acesso à internet. E o vermelho bem forte são aí populações que têm mais de 80% de pessoas com acesso à internet. Então, vamos analisar aí o Brasil. Tá vendo? O Brasil ele aparece aí entre 60% e 80% de acesso à internet, né? Agora, olhem o Canadá, por exemplo. O Canadá é um país que apresenta mais de 80% de acesso à internet, né? Quando nós olhamos também o oeste europeu, né, que é bem expressivo. E agora a gente pode também fazer uma análise em alguns países da África, que menos de 20% da população tem acesso à internet. Então, isso fica bem visível aí quando nós fazemos aí essa análise do acesso e dos índices, né? Que é muito importante. E agora nós vamos ter uma atividade que vai complementar todo esse estudo, né, que nós fizemos aí, lembrando que é um estudo mundial, para depois a gente conseguir focar para os índices brasileiros. E nós vamos ter uma atividade, né, professor? Isso, vamos acompanhar depois dessa explicação da professora Michele, desculpa, da professora Milene Michele, eu não tirei Michele aqui. Então vamos ver, acompanhe na atividade 1, por favor, vamos lá na tela. Observe e leia os mapas de população total em 2017 e de acesso à internet em 2016. Então, e a segunda é, os países mais populosos também são aqueles com mais acesso à internet? Comente a sua resposta. Então, a professora mostrou aí a relação da população, a relação da internet. Então, vocês vão ter alguns minutos aí para estar respondendo e as atividades vão ficar aí para vocês observarem. Até mais. Professora, teve bastante respostas aqui nessa questão aí da... A Giovana, por exemplo, colocou uma resposta legal. Ela falou assim,
não é por questões econômicas, né, não tem acesso à internet. Então, não é porque os países têm uma dimensão na população que também vai ter o acesso à internet. Achei interessante essa resposta dela. O Júlio César colocou, sim, por serem desenvolvidos, então na relação dos países econômicos, na relação econômica. A Evelyn colocou, sim, alguns por terem se desenvolvido mais. Então, eles retratam muito. A Marta colocou aqui, sim, pois tem mais evolução, evoluídos. Então, tem bastante resposta nesse sentido aí da questão econômica com a relação da internet. Entendi. Então, vamos lá, só para a gente conseguir contextualizar bem essa pergunta. A pergunta é a seguinte: os países mais populosos também são aqueles com mais acesso à internet? Então, ela é uma pergunta onde ela compara, né? Se aqueles países lá do ranking os mais populosos também são os países com mais acesso à internet, comente sua resposta. Então, como a Giovana colocou, não necessariamente, né? Não quer dizer que o país seja um país populoso que ele vai ter acesso à internet. Todo ele, ou mais de 80%, vai ter acesso à internet, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que o acesso à internet ele está associado ao desenvolvimento econômico, administrativo do país, né? Eu posso ter um país extremamente populoso e ser um país que ainda tem questões de discussões assim ligadas a itens básicos, né? Passando por problemas sociais, econômicos. Então, assim, o acesso à internet ele nem sempre vai entrar como um item de consumo imediato. Então, a gente precisa fazer essa análise. Então, quem pensou, né? Quem colocou uma resposta parecida, parabéns, está aí, né? Super dentro. Está super aí na linha correta. E agora vai aparecer para vocês na tela, que é muito bacana, um mapa interativo. A gente não vai conseguir abrir esse mapa aqui, mas com esse QR Code e o site, vocês conseguem ter acesso. Eu vou até pedir para que deixem aí esse endereço um pouquinho. Ele é um mapa interativo de 2019 e ele trabalha com diversos índices, esse mapa. Então, ele é super legal. Ele trabalha com índices de pobreza na prosperidade. Então, quais são esses índices, né, que ele trabalha? São diversos, mas eu vou citar alguns aqui. Ele fala da segurança, ele fala de governança, ele fala de ambiente e investimento, saúde, em educação, e ele é todo interativo, você consegue ir girando o globo, clicando nos países, fazendo as análises, sem contar que ele é um dado bem atual, então vale muito a pena conferir e acessar, tá ok? Então, com o QR Code, vocês conseguem, quem está assistindo pela TV Educação, consegue mirar aí a câmera do celular e ter acesso. Quem não dá um print, anota esse endereço. Vale muito a pena conferir ele é um globo, né? Super bacana. E então fica aí a dica para vocês para ampliar, né, esses conhecimentos, as discussões, converse com os professores, porque é muito bacana essa. Inclusive, é uma indicação da professora Mariana, que está sempre aqui com a gente nos vídeos, né? Ela que fez a indicação desse material, que é muito bacana. E agora, como nós já fizemos toda essa contextualização dos indicadores, né, os indicadores de forma global, nós vamos falar um pouquinho de indicadores do Brasil. Então, vai aparecer aí para vocês na tela um assunto super bacana, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD, né? No caso, 2016. Então, só para a gente contextualizar aqui, né? Ele é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, né? Ele tem, assim, ele é periódico, né? Anual, porém, o último ano dessa pesquisa foi 2016, só que com a divulgação de dados de 2015. Então, os dados foram coletados em 2015 e foram publicados em 2016. Né? Esses dados, essas pesquisas foram iniciadas aí em 1967, tem resultados apresentados de forma periódica. Então, é importante a gente ressaltar que desde 1971, os levantamentos passaram a ser anuais, com exceção nos anos que ocorrem o censo demográfico, que nós já falamos lá no início da aula, né? Do censo demográfico, do recenseamento. Então, é importante a gente entender que nós temos índices de discussão e índices nacionais.
né? E ainda, continuando nessa discussão, vai aparecer aí para vocês na tela uma continuação, né, para que a gente consiga entender o que é essa pesquisa, né? E no decorrer aí dos 49 anos, nós temos aí índices importantíssimos para a validação e avaliação de políticas orientadas para o desenvolvimento socioeconômico da população e a melhoria das condições de vida do país. Então, agora, eu vou apresentar alguns índices para vocês. Na verdade, é um recorte desse material, isso é um documento do IBGE, ele tem todo ele na íntegra, e nós vamos ver alguns recortes para discussão, até porque nós ficaríamos aqui quase um bimestre só falando desse documento, que é um documento riquíssimo. Então, vale a pena aí conferir. Então, vai aparecer aí para vocês aí na tela agora algumas informações que são importantes. Então, o primeiro item aí, para a gente fazer a análise, é a participação na composição do rendimento médio mensal real domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, segundo o tipo de rendimento. Então, ele faz essa análise a partir dos índices, né, por domicílio, e ele traz essa participação na composição do rendimento. Então, ele traz aí em porcentagem qual é a participação do rendimento médio mensal. Lá embaixo, vocês vão ver que vai ter índice de Gini do rendimento médio mensal real domiciliar per capita. Aí o aluno fica desesperado. Ele fala, meu Deus, e agora? O que será que é esse tal de índice de Gini? Né? Várias palavras aí diferentes. Então, vamos só entender um pouquinho o que é o índice de Gini. O índice de Gini também pode aparecer para vocês em documentos, em itens como coeficiente de Gini. Ele foi criado por um matemático aí italiano e ele trabalha especificamente com a desigualdade. Né? Ele tem como foco a desigualdade, ele utiliza outros parâmetros, mas ele trabalha com a desigualdade. Então, o índice de Gini ele vai de 0 a 1, muito parecido com o IDH, só que ele tem um outro olhar. Né? Ele tem uma outra visão, ele trabalha de uma outra forma. Então, quanto mais próximo do 0 for o número, lembrando que é de 0 até 1. Então, quanto mais próximo do 0 total, do 0 absoluto ele for, isso quer dizer que ele tem mais próximo da igualdade. E quanto mais próximo do 1 ele for, isso quer dizer que ele está mais próximo da desigualdade. E aí vai aparecer para vocês esse recortezinho que eu comentei. Então, vamos lá, vamos fazer essa análise. O índice de Gini do rendimento médio mensal real domiciliar per capita, ou seja, por pessoa. Então, quando eu olho, eu tenho o Brasil, região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Quanto mais próximo do 0 eu estou, isso quer dizer que eu tenho uma maior aí, igualdade, né? Eu tenho aí mais próximo da igualdade. E quando eu estou mais próximo do 1, isso quer dizer que eu estou mais próximo da desigualdade. Então, é importante a gente fazer essa análise, né, para que a gente consiga compreender o quanto é importante o índice, né, a análise do índice quando nós estamos falando de desigualdade e quando nós estamos falando em análise de rendimento por domicílio, por pessoa, né? Então, a gente precisa ter essa ideia. E aí, agora, nós vamos ter um vídeo, que é um vídeo super bacana, que o professor vai chamar aqui para a gente. Agora vocês vão acompanhar um vídeo, né, para estar dando um complemento na aula de vocês, que ele fala sobre a criação e o desenvolvimento dos indicadores sociais do IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos lá acompanhar o vídeo? Atlanta, Houston, no action on the MPS H2 outp. 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. Pera aí, o que indicadores sociais têm a ver com a NASA? A data assim, que a gente pode colocar como inaugural do chamado movimento de indicadores sociais se deu em 1966, né, nos Estados Unidos, num seminário da NASA, que é muito curioso, né?
E isso gerou um livro organizado pelo Raymond Bauer, com vários colaboradores, refletindo sobre a questão social e a necessidade de produzir indicadores sociais. O movimento começa nos Estados Unidos na década de 60, né, na verdade, basicamente pelas mesmas razões que ele começou a disseminar em outros países, né? A dificuldade de manter o estado de welfare, a ideia de que era preciso planejar, a ideia de que o desenvolvimento econômico não trazia no seu bojo uma maior equidade social. Essas ideias fizeram que se pensasse em novas informações que dessem conta mais especificamente do social. Os conflitos sociais ocorridos nessa época evidenciaram que o crescimento econômico não era suficiente para garantir condições de vida digna para as pessoas. Era necessária a criação de indicadores sociais, que, integrados aos indicadores econômicos, forneceriam um quadro mais abrangente dos problemas sociais do país. Foi o início de um movimento que ultrapassou as fronteiras americanas e chegou ao Brasil. Nos anos 60, já começam os primeiros relatórios de indicadores sociais no mundo, organizados principalmente pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, e isso também se reflete no Brasil. E na administração do professor Isaac, no ano de 1973, se cria no IBGE o Grupo Executivo de Indicadores Sociais. Quando surge aquilo ali, no início da década de 70, é como se o Brasil e o IBGE tivessem antenado com essas transformações internacionais. Esse grupo, ele não era um grupo que só produzia indicadores e fazia análise de indicadores. Era um grupo que produziu um conhecimento sobre um determinado tema. E um conhecimento que se tornou referência no Brasil. Culmina com a divulgação ao final da década de 70 de um robusto relatório de indicadores sociais, pegando várias instâncias do social, mas procurando dar uma postura disso como um painel da sociedade. As mudanças tecnológicas e a crescente demanda por informações sociais exigiram uma resposta rápida do IBGE. E em 1999 começou a ser publicada a Síntese de Indicadores Sociais, publicação dinâmica voltada para a análise das condições de vida da população brasileira. Desde então, a Síntese de Indicadores Sociais vem sendo divulgada anualmente, acompanhando uma série de temas necessários à compreensão da realidade social do país. Muito bem. Esse vídeo, na verdade, ele é um recorte, tá? Ele é um pouco mais extenso, mas ele é bem bacana porque ele consegue trazer aí os pontos, né, históricos quando nós falamos de indicadores. E eu acredito que agora, para esse momento, nada mais justo que a gente trabalhar com acesso à internet no Brasil. Mais do que nunca, né, o acesso à internet é uma coisa super importante da gente discutir, até porque eu acredito que você aí deve estar nos assistindo, boa parte, com acesso à internet. Então, vai aparecer aí para vocês agora um infográfico muito bacana, que é um infográfico desse documento que nós discutimos, que ele traz a seguinte informação. Pessoas que utilizam a internet em porcentagem por região. E reparem que ele faz uma análise temporal. Então, os números que aparecem aí numa tonalidade verde são dados de 2016, e o que aparece na tonalidade vermelha é um dado de 2017. Repare que na fração de um ano, né, de análise aí, nós já temos um aumento em todas as regiões do país, ou seja, as pessoas passaram a utilizar mais a internet. E olha que bacana, lá embaixo a gente consegue ver a situação do domicílio e sexo. Então, quem utiliza mais a internet aí, os homens ou as mulheres? Reparem que tanto na situação rural quanto na situação urbana, as mulheres apresentam aí um maior uso da internet. Olha que interessante. Inclusive até o meu caso, né? A minha situação. Lá na minha casa eu utilizo muito mais a internet. Então, se eu devo estar aí, eu estou aí na fração urbana, professor, de mulheres que utilizam mais a internet do que os homens. Então, é importante esse dado, né, essa análise, esse indicador, que justamente mostra que, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, as mulheres utilizam mais a internet.
qual é a porcentagem de utilização da internet por região, né? Então é muito bacana essa análise. E agora nós vamos para um momento de atividade. Então vamos lá, vamos acompanhar aí na tela uma atividade 2, né? Que a primeira diz assim: comente a frase: a pandemia mudou a forma de pensar e utilizar as tecnologias. E a segunda, analisando o infográfico Brasil, acesso à internet 2017, você acredita que ocorreu mudanças no número de usuários? Comente sua resposta. Então, vamos deixar alguns minutinhos rapidinho para retornar mais tarde. Então, acompanhe e participe pelo chat. Então, professora, muitas respostas aqui, né? A Gabriele falou sim, né? A Sara Lúcia falou também sim, né? Nós temos aqui a Giovana falando sim na primeira e muito, né? O Michel também falando sim na primeira e sim na segunda, né? E apesar de a gente pedir para comentar, né? Eles também não comentaram aqui, né? Alguns aqui, a maioria colocou sim, né? E nós temos aqui a Maria Eduarda também colocou sim, né? E essa aí é a participação dos alunos aqui. A maioria respondeu sim. Então, olha que interessante. O nosso primeiro questionamento, ele trazia assim: comente a frase, para vocês comentarem, né? A pandemia mudou a forma de pensar e utilizar as tecnologias? Muito, né? De forma, assim, rápida. Né? Eu vejo isso no meu dia a dia, no dia a dia das pessoas que a gente trabalha. Eu, professor, por exemplo, Antônio, a gente faz reuniões, todas as reuniões via internet, né? Então, usando tecnologia, então, de fato, isso mudou. Analisando o infográfico do Brasil, né, que é aquele que nós fizemos a leitura, você acredita que ocorreu mudanças no número de usuários? Sim, nós conseguimos ver, né, que houve, em relação a um ano, uma mudança expressiva. E para que a gente consiga terminar a nossa aula, eu vou deixar aí para vocês um para aprofundar. Então, vai aparecer para vocês na tela agora uma dica para que vocês consigam aprofundar os estudos, conversando com seus professores e colegas aí, né? Então, pesquisem mais sobre indicadores sociais, econômicos, ambientais e outros, a partir do seu lugar de vivência, da sua cidade, da sua região, do seu estado, do seu país. Fica aí essa super dica. Então, eu vou me despedindo. Um grande abraço, fique em casa e até a nossa próxima aula de Geografia.